não podem saber através da televisão, né, Sheilinha? Agora é o seguinte, tem assunto para você saber e ficar por dentro. Algumas profissões têm horários diferenciados. Esse é o tema aqui do programa de hoje. Sheila Sodré e o advogado Irio Nóbrega estão aqui justamente para responder as dúvidas dos telespectadores. Mas eu começo com a sua dúvida, que você deixou aí uma pergunta para ele. Repete para quem ligou a TV agora. Até porque, Fernanda, é importante quem está nos assistindo saber sobre essa questão da carga horária. O poder dessa negociação, né? Quem é? Como é que a gente entra no consenso? Se eu tenho que trabalhar 44 horas semanais, no caso da doméstica, como eu organizo esse tempo? Eu posso colocar minha empregada também para trabalhar aos domingos? Como é que a gente faz essa história? O que pode e o que não pode, Lírio? Bem, é possível que você coloque sua doméstica para trabalhar aos domingos, mas lembrando que, como mulher, a lei estabelece que ela só pode trabalhar 2 domingos por mês, certo? Ou seja, mas precisa ter um intervalo entre um e outro? Sempre. Olha, é interessante que sim, a lei não trata dessas especificidades, mas é importante que sim. Uma coisa que se faz comumente para essas empregadas que trabalham nos fins de semana é você usar a modalidade do contrato a termo parcial, que você contrata um bloco de horas para aquele funcionário. Por exemplo, 26, com a possibilidade de você fazer mais 6 horas extras, ou então 30 sem direito à hora extra. Você contrata aquele bloco e ela faz aquele horário e você paga ela proporcionalmente. Entendi, Então, não necessariamente você acha 44 horas. Isso, a CLT trouxe essa modalidade, é bem utilizada, por exemplo, no comércio, para aqueles ramos que só abrem em determinados momentos, ramos sazonais. Então, você faz esse contrato a termo parcial, contrato bloco de horas. E aí, essa negociação das horas, ele é acordado, eu posso estabelecer, olha, eu estou precisando de alguém que trabalhe tantas horas, em tais dias, tais dias, tais dias. Encaixou ou não encaixou? Pode ser assim? Isso, você faz esse encaixe. O interessante é que, nesse período de fim de ano, tem alguns empregadores que gostam de viajar com suas empregadas para poder cuidar dos filhos. E aí é interessante lembrar que, na viagem, essas domésticas precisam ter uma compensação que a lei diz que é 25% do salário. Então, cada hora trabalhada, o empregador tem que tomar esse cuidado. Ou seja, você vai viajar, né, para casa da família, sei lá, e às vezes a babá vai junto, alguém que mora na casa vai junto. Assim, né? Presta atenção, para depois não ter problema, né? E você que vai saber que tem que cobrar, tem que falar, tem que avisar. Sim. Né? Que às vezes o conhecimento falta de um dos lados. No papel. Isso, exato. É importante que os contratos de trabalho que você vai firmar já tenham essa previsão. E quando não tem essa previsão, gente, não custa nada. Liga para teu advogado, pede para ele fazer um acordo individual. O que é um acordo individual? É um contrato de trabalho aditivado. Ou seja, eu isso, você aquilo, com assinatura embaixo. Formalizar tudo. Porque depois você vai poder se defender, não é assim? Exatamente. Gostaria de saber, dúvida do telespectador no ar, gostaria de saber sobre o profissional que trabalha à noite. É correto trabalhar 5 por 1? Não deveria ser 12 por 36? Olha, depende da categoria, entendeu? Tem categoria que 12 por 36 é estabelecida em convenção, tem categoria que não. Então, você tem que verificar a que categoria você pertence. Então, se você puder, manda para o Instagram da gente essa pergunta dizendo a que categoria você pertence, que a gente vai te dar uma resposta mais específica. Porque depende da convenção coletiva, é isso? Isso, depende da convenção. Entendi. Temos mais perguntas? Temos sim. Boa tarde, uma dúvida. Quem é aposentado com aposentadoria especial pode continuar trabalhando? É a Liliana. Olha, Liliana, esse é um problema, na verdade, porque quem é aposentado de forma especial significa que aquele labor foi tão sofrido para ele que a lei dá a ele uma compensação permitindo que ele se aposente antes. Então, teoricamente, os aposentados especiais, que são, por exemplo, os mineiros, os policiais, quem trabalha com periculosidade. Frentista, que às vezes está muito exposto àquele... Não sei se frentista as categorias que recebem periculosidade e insalubridade. Mas eu acho que eles entram, Sheila, por conta do benzeno. Acho que eles podem, talvez, entrar. Então, essas categorias, elas têm uma aposentadoria especial, mas não é permitido o trabalho. Então, é importante você verificar isso. Se você usou um tempo da aposentadoria, daquele trabalho especial, para somar com o tempo normal, ou se você trabalhou integralmente em regime de periculosidade. Aí se aposentou,
pela via da aposentadoria especial. Agora, Írio, Tem ele não poderia invalidez. mudar, por exemplo, às vezes a minha profissão, determinada profissão, foi muito dolorosa e por isso, ou muito expositiva, e por isso entrou na categoria de especial. Mas outra opção, eu tenho outra profissão, eu posso trabalhar com outra coisa que não me expõe a tanta coisa. Eu poderia ainda assim trabalhar não na mesma função que eu me aposentei? Então, é importante saber se você já se aposentou ou não. Entendi. Verificar esse problema junto ao INSS. Essa questão previdenciária é um pouco mais complexa e precisa ser analisada com cuidado para evitar que o trabalhador É incorra em diferente risco. quando o trabalhador aposenta por invalidez. E aí ele está aposentado, Aí não pode, né? o Porque ele é inválido, não pode trabalhar, né? Pela palavra já... Exato, aí acontece isso. Né? Tem que ter essas atenções. Tá. Tem outra pergunta aqui com relação à comparação de horas. Ó como interessante aqui, ó. Ela trabalha, ou ele que não se identificou, 12 por 36 e não tem horário de almoço, mas também não diz a função, gente. Digam as funções. Já o zelador trabalha 8 horas e tem 2 horas de descanso. E aí, Írio? Olha, como eu falei no bloco anterior, o horário de almoço deve ser concedido no mínimo 30 minutos. É possível que você não esteja tendo esse horário de almoço, mas você, por exemplo, esteja sendo indenizado. Entendi. Aquele horário esteja sendo indenizado. O almoço no próprio espaço, né? Alguma coisa... Mesmo não sendo o melhor caminho, mas pelo menos você está sendo indenizado. Mas é bom o teu empregador verificar isso. Eu imagino que seja um porteiro, porque porteiro, zelador ali do lado, mas tem que ter o mínimo do intervalo. Fornecimento de almoço, de refeição, é uma temática relacionada à próxima dúvida, e a gente aproveita para conversar também sobre isso, Írio. Trabalho em empresa onde o meu empregador não fornece almoço nem dá o vale. Nós levamos o almoço de casa. É obrigado fornecer o almoço ou dar um vale? Ela não está pedindo para não se identificar, ou ele? Olha, na legislação você não tem essas características de dar o almoço. Você vai mais para a convenção coletiva. Entendi. Então, na convenção coletiva você disse tem direito a um vale alimentação, quanto é por dia, se você tem direito, por exemplo, a usar o refeitório da empresa. Então, é bom que você olhe a convenção da sua categoria. Entendi. Tem algumas empresas que, para elas terem alguns benefícios junto ao governo federal, elas se inscrevem no chamado Programa de Alimentação do Trabalhador. Sim. Então, essas empresas, elas fornecem os tickets de alimentação ou então a alimentação, o ticket de alimentação de outra forma, certo? No caso algumas categorias fazem via cartões. Aqueles cartões de alimentação que você usa. Então é importante verificar isso. Tem gente que E vai tem empresa que é obrigado, né, Írio? Pelo tamanho, pela estrutura, de fornecer, tipo indústria. Tem uns setores que são obrigados, algumas que você não consegue, por exemplo, sair da empresa. Então você não tem como sair daquela empresa. A gente dá o exemplo, por exemplo, foi feio. Mas você usa aqueles embarcados. Os profissionais embarcados, que eles passam no 15 navio, dias né? embarcados e 15 dias fora. Então, essas empresas, elas têm a obrigação de fornecer alimentação. Olha, o Claudiano trouxe aqui uma dúvida com relação a 13º. Ele disse que ele está há 2 meses em uma empresa, mas que o proprietário disse que ele não tem direito ao 13º. A carteira dele não está assinada. Olha, assim... Ele tem proporcional, mas vai ter. É importante que você converse com o teu empregador. E eu vou te dar uma dica só, empregador, né? Se acontece algum acidente com o Claudiano, quem vai ter que suportar esse ônus é você. Então, o Claudiano vai te processar, porque você não assinou a carteira dele, e quem vai ter que suportar esse ônus é você. Então, é muito mais simples assinar essa carteira de trabalho. Contrato de experiência. Contrato de experiência. Eu imagino que não seja o caso do Claudiano, mas a gente vai ter muita dúvida aí sobre esse período de suspensão, de redução de jornada, se impacta ou não o 13º. Então, eu imagino que não seja o caso dele, mas muita gente está se perguntando por que recebeu, por exemplo, só 6 dozeavos do 13º, pela metade. Por que recebeu 8 dozeavos? Não está analisando a questão com base naquelas suspensões
do contrato pelo governo federal. Entendi. Então, se foi suspenso o contrato, ele ficou recebendo pelo governo, nesse caso, não entra para o 13º. Exato. Entendi. A Nivalda está dizendo o seguinte, o marido dela trabalha à noite durante 15 dias sem intervalo de descanso, ou seja, 15 dias direto. Não sei que modalidade, nenhum dia... Era tão bom que você pensasse qual é a função, como é que fica a situação. Eu imagino que... Nivalda. Que o marido da dona Nivalda tenha essa característica, né? Ou então ele é um profissional autônomo que trabalha em diversas empresas, mas eu vejo essas categorias muito remotamente hoje. É possível que exista, mas eu não... Hoje, se você me fosse perguntar quais seriam, eu lembraria exclusivamente os embarcados, que têm essa característica. 15 dias no lugar. E à noite, ela fala que é só à noite, durante a noite, né? Não disse... É bom vocês dizerem qual é a função, porque a gente vai conseguindo mais ou menos tentar, mesmo Írio não tendo obrigação nenhuma de saber quais são todos os acordos coletivos, né? Você avalie a decisão de cada categoria. Mas vamos aqui, seguindo. Boa tarde, Fernandinha. Meu esposo trabalha no mercado de bairro, ou seja, já começou dizendo onde é. 12 horas por dia, apenas 1h30 de almoço. Esse mercado abre todos os feriados. Mas a dona não queria dar o dia de folga nem a remuneração. Quais os direitos dele nesse caso? Primeiro, deixa eu entender. Trabalhar 12 horas por dia. Eu acho que as pessoas, Fernanda, incluem o horário do intervalo como se fosse hora trabalhada. Por exemplo, eu sou contratada para trabalhar 8 horas. Nessas 8 horas, eu vou ter 1 hora de intervalo ou 2 horas de intervalo. Mas isso não quer dizer que eu estou trabalhando 6 e ter 2 para descanso. Não é, né? Então, assim, não entra na conta dela ali, né, Írio? Se ela tá jogando 12 horas, aí tem que tirar esse 1h30 que ele tem de almoço, né? Então, mesmo assim, mas ainda assim já passa ele tá fazendo muita hora extra. Tirando a jornada de trabalho comum, são 8 horas diárias. O limite que você pode trabalhar diariamente são 10 horas. Você só pode fazer mais 2 horas extras. Então, pelo que ela menciona, ou ele está no... Eu não acredito, mas no mercado não tem essa jornada. Então, acredito que seja um atendimento comercial. Então, a jornada de trabalho dele é aquela vinculada ao sindicato dos comerciários. Então, pelo que ela está me informando, a empregadora aí precisa se adequar, às vezes lançar... Tão chique, Írio, dizer isso, né? Olha, a empregadora precisa se adequar, porque as consequências, né? a curto e longo prazo são... Finesse para dizer, minha senhora, faça o certo, pague o direito do funcionário, não exija mais o horário do que ele pode, deve fazer, porque depois, no futuro, vai ter complicação. E aí, a multa e a indenização acaba tirando aquela história, a parte da lucratividade que supostamente possa estar tendo com a exploração do trabalho. Que sai muito caro, né, Írio? Sabe o que eu imagino? Essas pessoas, elas têm pouco acesso a advogados. Sim. Elas imaginam que um advogado custa muito caro, e não é. Então, essa consulta, esse advogado que você às vezes paga por mês ali a ele, então, para ajustar, para dar esses toques, não faz dessa forma, faz dessa. Procura um advogado, vê na OAB o que os especialistas em determinadas matérias, eles vão jogando luz para essas questões. A gente tem aqui difundido muito no programa essa cultura de não só você estar defendendo aí a presença do advogado junto ao empregador para dar essas orientações. E a gente defende também, além disso, que é importante, a consulta do empregado ao advogado. Tem muita gente que tem o seu bom direito, mas diz, não vou contratar advogado não, porque é muito caro, ou eu não tenho direito, ou eu não tenho dinheiro. E aí, Sheila lembrou muito bem que existe na UAB uma tabela que você ficou de pegar essa tabela. Alguém passou, era 380, se não me fala a memória do valor. Vamos pensar aí. Mínimo, valor mínimo de consulta, pensar aí, né? R$400 para você ter um papo esclarecedor com o advogado. Nessa consulta, ele vai te dizer as coisas. É igual a médico. Então, assim, você chega no médico, você diz quais são as suas queixas e ele vai traçar para você um caminho. A mesma coisa é com o advogado. Então, a pessoa acha que não pode pagar e às vezes se encaixa no orçamento da empresa dela. Eu não tenho, mas vários advogados aqui na Paraíba já atendem com cartão de crédito, que divide. Vocês não têm noção que é permitido. Então, na própria consulta, e você sai de lá, gente, com o caminho, com o norte. Olha, no seu caso, dá certo isso, isso e isso. A documentação que você precisa é isso, isso, isso. E aí já sai com a noção do que fazer. Isso para o empregado. Para o empregador, você ter mensalmente o auxílio de um profissional que vai fazer com que você
você não erre, minimize o máximo os erros, porque isso vai impactar no futuro. Exato. Dificilmente um empregado lesado não recorre, não vai atrás do seu direito, né, não, Írio? Exatamente. E não é caro. Contratar um advogado não é caro. Nenhum. Sobre a aposentadoria do marítimo, vamos tentar aqui esclarecer. Essa fugiu um bocado não aí. É? Ele disse o seguinte, que trabalha embarcado, transporta petróleo e seus derivados, não tem aposentadoria especial, já que o trabalho é de risco e produtos químicos. É o Francinaldo querendo saber se existe aposentadoria especial para quem trabalha com derivados do petróleo e tal, e produtos químicos. Olha, essa questão referente à aposentadoria especial é uma questão legal. As profissões que estão mencionadas pela lei, que tem aquele tipo de aposentadoria, elas administrativamente conseguem. A gente teve um exemplo na última semana, nos últimos 15 dias, dos vigilantes que conseguiram no Superior Tribunal de Justiça o direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque o INSS entende que os vigilantes não têm esse perigo na profissão. Olha que coisa incoerente, né? Incoerente da realidade. Então, o STJ determinou que, a partir desse momento, todos os vigilantes vão ter direito à aposentadoria especial. Mas eu pergunto, precisava o judiciário chegar nesse nível ou era para nossos legisladores avançarem nesse texto legal? É importante a gente... Mas aí vem, graças a Deus, que veio o STJ para disciplinar, ordenar absurdos como esse. Agora, é sempre importante a gente ressaltar também aqui a presença e a importância do sindicato para as categorias. Que foi uma coisa que ficou meio que... Com essa reforma... com essa reforma ficou um pouco o poder, mas é importante você entender como é que está a sua categoria frente a esse sindicato. Quais são as decisões, principalmente se você paga, não é, Sheilinha? Janeiro vem aí a nova tabela do comerciário, que é mais ou menos agora em janeiro que se estabelece o piso do comerciário da Paraíba, não é isso? Agora em janeiro. Muitas categorias, vigilantes, vários já tem. comerciários. Vejam que teve conquistas novas, afinal de contas essa pandemia mudou alguma coisa, como é que foi como é que aconteceu essas negociações? Veja se tem novidades da tua categoria, né? Isso. É importante, indiscutível. Írio falou aqui sobre essa história da dobra de plantão e chegou uma pergunta justamente sobre isso. Ela disse que trabalha em ou ele, não dá pra gente saber, em uma determinada empresa à noite. Quando acontece faltar funcionar no plantão seguinte, é obrigada a dobrar o plantão. Pode? Olha, a gente entra muito naquela questão da excepcionalidade. Acontece de muitas empresas não conseguirem repor aquele profissional e essa pessoa trabalha numa profissão essencial. Vou dar o exemplo, um vigilante. Você é surpreendido com faltas por conta de atestados e você tem as empresas geralmente têm um número de funcionários para fazer essas coberturas, mas aquele número pode ser insuficiente em determinado momento. Então essa situação que essa pessoa está mencionando, ele não pode ser a regra. Entendi. Não Tem que pode ser ser sempre. excepcional e a empresa tem que formalizar isso. Por quê? Porque essa situação vai se perder no tempo. Entendi. Então, aquele dia, naquela hora, naquele mês, foi feita a dobra do plantão da pessoa porque o outro faltou, conforme atestado médico em anexo. Se esse caso for discutido, a empresa vai ter o documento para poder mostrar que aquilo não era comum. Luana quer saber se a empresa é obrigada a disponibilizar um ambiente para descanso ou intervalo 2 horas de almoço, tendo em vista que a empresa tem mais de 100 colaboradores. Olha, Luana, é bom você verificar o tipo onde você trabalha para saber o tipo de ambiente que a empresa vai ter que te disponibilizar. Mas geralmente as empresas com mais de 100 colaboradores internos, que é importante você... Porque tem empresas que têm 500 colaboradores, mas internos eles têm 50, 20 Entendi. administrativos. E vamos supor, limpeza. Você tem aquele setor administrativo com pouca gente e tem muitos fora colaboradores em os outras chamados empresas. postos de serviço, Sim. que são, digamos assim, um alongamento dos braços da empresa, mas não é considerada empresa. Então é importante você verificar onde você efetivamente trabalha. Então, aí entender se vai ter essa obrigação. Isso. Mas a obrigatoriedade de ter o lugar de descanso? Depende Entendi. de onde vai se encaixar a situação dela. Entendi. Tá. Sheilinha, você achou o quê? Achei, gente, a tabela da OAB é importante, porque a gente tem Bora. falado, isso é bacana. Olha bem, nós temos a orientação verbal de advogado com uma tabela mínima aqui, 320. Então, você pode demorar 1 hora, 2 horas. Se pegar um advogado que fala muito e que entende, que gosta, 1, 2 horas de consulta. A gente sempre fala, se você vai fazer uma consulta, se vai agendar uma consulta com um advogado, leve o máximo, tira o máximo de proveito daquele conhecimento jurídico do cara. Leve sua documentação
documentação, leve tudo, agenda, pague, mas saia de lá com uma solução. Verbal, você já pode... É esse o valor mínimo. Entendi. Se você for pagar... se habituando a isso. Tem aumentar. E a gente está colaborando, porque a gente fala toda segunda-feira a gente diz aqui, você tá com dúvida, pega um advogado que alguém indicou, você atende, quanto é o valor da sua consulta? Isso. Aí ele vai dizer, minha consulta é 320, 350, 400, aceita cartão, pronto. Você divide, pronto, faça essas 3 perguntas. Aceita consulta, qual é o valor? Aceita cartão, divide, 4 perguntas, pronto. Você vai lá e junta tudo que você tem de documentação e mais. Vou dar uma dúvida, vou dar uma dica aqui. Escreva as suas dúvidas em casa. Porque quando chega lá, ele vai conversando um monte e você esquece. É igual a consulta de médico. Quando a gente fala, meu Deus, que eu não perguntei. Os sintomas, né? Que eu não perguntei aquilo. Então, todas as suas dúvidas você já vai anotando. Mas ela lembra, na hora que a gente cobra, aí começa a lembrar. Né? Aí você já chega lá, olha, quer saber isso? Pronto, aí você vai sair lá com o norte. Perfeito. Aí você contrata o profissional se você sentir segurança. Você às vezes nem precisa. Empatia, se eu dá só certo. observar aquilo, você está falando trabalhista, e aí muitas vezes você fica com o ranço do empregador. Será que ele está me explorando nas horas? Será que eu estou fazendo hora demais? Como é que eu faço até para preparar um material, um documento para poder levar para o empregador, para negociar um pedido de aumento ou ver umas questões, eu quero sair e eu quero fazer uma proposta de acordo, até onde eu vou ou não vou, contrata o profissional. Se for escrito, eu estou dizendo, o valor passa a ser o mínimo de 1.068, se for por escrito, né, esse parecer. Então, assim, começa a resolver os seus problemas dessa forma, que você tem noção que vai ser diferente, você evita e economiza. As empresas hoje estão aderindo ao que a gente chama de compliance. E nada é do que você se amoldar às regras que existem. A gente tem, por exemplo, empresas que a gente assumiu há alguns anos atrás. Quando a gente assumiu, tinha 200 ações trabalhistas. Esse ano teve 5. Por quê? Porque as empresas vêm investindo nisso. Ajuste aqui, ajuste ali, está errado, conserta. Essa pergunta já foi, vê lá, me dá a próxima. Aê! Queria saber se a jornada de trabalho, quem trabalha de 6 horas da manhã até 2h20. Temos 1 hora de almoço, aí uma folga por semana e tem um domingo do mês. Vamos fazer aqui as contas. Estou fazendo as contas aqui. 6 horas da manhã e sai 2h20. Ela deve almoçar de 10, 11 horas, deve ser 8 horas aí, pelo que eu estou entendendo. Então ela deve ter uma carga horária aí de 7 horas e 20. Aparentemente ela trabalha num restaurante. Pelo horário que ela está dizendo aí, 6 horas. Ela trabalha 7 horas e 20 por dia. E tem uma folga por semana, então ela trabalha na jornada 6x1, que é mais a jornada dos restaurantes, sim. Então o restaurante está dando uma folga por semana e tem um domingo por mês. Então tá certo. Pelo que eu estou vendo, rapidinho aí. Aqui, tá certinho, tá ajustada a convenção coletiva dos restaurantes. Ainda bem que a gente filou essa convenção antes de entrar aqui. Que a gente lembrou, a gente conversou sobre a jornada dos restaurantes, que esse fim de ano é complexa. A gente tem até sugerido aos empregadores que a folga, quem não vai funcionar no dia 25 e no dia 1º, por exemplo, ajuste esses dias com os seus funcionários, como é que você vai fazer, se vai abrir, se não vai abrir, antecipa essa folga para ele poder trabalhar naquele dia, ou então dá aquele dia de folga, permite que ele, o domingo que ele só precisaria trabalhar no mês, traga para esse dia, porque é interesse do funcionário. Nanda Silva diz o seguinte, essa lei de trabalhar 2 domingos por mês só vale para doméstica ou para qualquer profissão? É a Nanda Silva, ela está falando aí sobre trabalhar 2 domingos no mês, que a gente falou aí para domésticos. Sim. Não. Teoricamente vale para qualquer profissão. E a gente não falou bem de domingos, né? A gente deu o exemplo que era domingo, mas a gente chama isso aí, Nanda, é mais o contrato a termo parcial, que você trabalha aquele bloco de horas. Digamos assim, vamos trazer essa linguagem mais acessível. É um contrato pela metade, por exemplo. Ao invés de você trabalhar 44, você vai trabalhar 26 ou 30. Com 26 você pode fazer mais 6 horas extras, 30 você não pode. Entendi. E aí você só vai trabalhar aquele bloco de horas. Passou daquilo, já tem que se encaixar no contrato normal, de 44 horas. Então não é essa questão de trabalhar só 2 domingos por mês, é o bloco de horas. Mas algumas empresas usam esses 2 domingos, por exemplo, para folguistas. Eles contratam folguistas, setor de limpeza e de vigilância, e aí você pega pessoas que trabalham exclusivamente nesses fins de semana.
Então, ao invés da empresa ter que cobrir aquele horário com funcionários da empresa, eles contratam folguistas que só trabalham naqueles horários de fim de semana. E aí vem o que Sheila estava falando. Mas como é que ele tem 2 empregos se ele não pode folgar? Então, ele trabalha numa empresa de limpeza aqui e trabalha noutra empresa de limpeza acolá. Mas nos fins de semana, ele cumpre essas folgas para poder... Na dureza que é do trabalhador, ele tem que catar bico. Agora sim, o que Írio está trazendo aqui é muito importante para a gente entender que não tem só uma modalidade. Perfeito. Existem várias possibilidades. Então, assim, não tem só 8 horas semanais. Existem contrato a tempo. Tem muitas possibilidades. Então, não fica preso. A minha está errada. Por isso que é importante que a gente está dizendo aqui. Você está com dúvida? Vai lá, faz a consulta com o advogado para saber se você está recebendo o certo. O Lucas Rafael manda a dúvida dele pra cá. Tô vendo. Ele está aí, ó. Ele quer saber, ele vai hoje assinar o aviso prévio na empresa. Tá. Hoje é 21 de dezembro. Mas no contrato está 7 de dezembro. Ele quer saber, eu devo assinar? Ele vai perder alguma coisa, Írio? Olha, é bom, Lucas, é bom você observar quando você foi avisado efetivamente. Sim. Porque se você foi avisado no dia 7 e está indo assinar hoje, tudo ok. Porque o que vale é o que aconteceu na prática. Principalmente nessa pandemia, essa troca de informações, de mensagens de forma eletrônica, a gente avançou. Não existe mais essa situação de você ter que mandar uma cartinha. Se você mandou para o empregado por WhatsApp, por exemplo, e ele leu, acabou, tá? Ele está avisado. Dia 7. Então, assinar, porque hoje é segunda, né? Primeiro dia. E... Não, agora, e se você foi demorou avisado pra preparar hoje, a documentação e tal, né? foi avisado hoje, aí não, aí tá errado. Tá errado. Tá Então errado. tem que saber, Lucas, quando você foi comunicado, né? Passaríamos a tarde inteira aqui, rende. porque eu adoro direito trabalhista. Eu acho muito bacana ajudar você a entender quais são os seus direitos. A gente sempre conta com a ajuda de Sheila Sodré toda segunda-feira aqui, mudando cultura, que é isso que a gente incentiva com essa história das consultas, né, Sheilinha? Isso mesmo, e ajuda. Obrigada, meu amor. Você tá nas redes sociais como @Sheila_Sodré. Exato. Írio também está nas redes sociais como Írio Nóbrega. Írio Nóbrega. Você ficou com dúvida? Vai lá, manda um direct pro Írio, que ele sempre dá um jeitinho de ajudar a gente, né? Exatamente. Beijo, meu bem. Muito obrigada, tá? Obrigado. Feliz Boas Natal festas pra pra vocês. você, que Deus te abençoe. Da sua família linda. Írio tem uma família lindíssima. Deus te abençoe. Parabéns, Bom, pra viu? todos nós. Feliz Natal, amiga. Feliz Natal, amiga. Não, você me vê no Ano Novo, né? Ah, é verdade. Não, antes de segunda que vem a gente também se vê. Feliz Natal, amiga, com pijamas, famílias, tudo de casa, filme, comidinhas. Muito bom. Ó, por falar em casa, no fim